Olá, boa tarde. 2/3 dos municípios do Amazonas estão apresentando problemas na transição dos prefeitos. O impasse foi revelado esta manhã pelo Ministério Público do Estado, que chamou os chefes do executivo de todos os municípios para uma reunião antes de começar a acioná-los na Justiça. De acordo com o Ministério Público do Estado, são 3 os principais problemas que levaram à convocação desta reunião com os prefeitos dos municípios do Amazonas. A transição dos poderes com o sumiço de documentos e editais de licitação, a demissão em massa de servidores, inclusive da saúde, e o atraso de salários dos funcionários públicos. Segundo o procurador-geral, 2/3 dos municípios do Estado estão apresentando problemas. Nós temos aí notícias de dados passados pelos próprios promotores, 2/3 estão apresentando, 2/3 chegando até o nosso conhecimento, estão apresentando problemas, a maioria deles os 2 problemas principais no momento, que é o atraso de salário ou as demissões. A conversa na manhã de hoje teve um tom conciliador, mas se a postura dos gestores municipais não mudar ou não for justificada, eles podem ser acionados na Justiça. A lei eleitoral já impede, então, portanto, as demissões dentro desse período, não poderia ocorrer de maneira nenhuma. No que diz respeito ao atraso de salário, deixando claro que havia o estudo de impacto e não está sendo aplicado corretamente esse recurso, é óbvio que tem a questão de improbidade administrativa e os delitos que foram demonstrados na ação penal que se fizer necessário. Então, nós temos que deixar claro para eles, esse é o nosso objetivo, que se o que estiver motivando é represália em virtude do processo eleitoral, as providências serão até mais rigorosas. O encontro contou com o apoio da Associação Amazonense de Municípios. Há uma preocupação muito grande da parte do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e também da Associação Amazonense de Municípios, para que haja uma transição de muita responsabilidade de acordo com a lei, para que nós possamos fazer uma transição satisfatória, não só para a Justiça, mas para toda a população do interior do Estado. Depois da série de crimes que resultou na paralisação dos trabalhadores do transporte público, a Secretaria de Segurança Pública do Estado voltou a deflagrar a Operação Transporte Seguro. Na noite passada, policiais e agentes da SSP abordaram coletivos em 9 bairros da Zona Leste de Manaus. A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, tenta inibir a incidência de assaltos a ônibus do transporte coletivo na capital. Depois da morte de um motorista ocorrida durante um assalto no domingo passado, 2 paralisações já ocorreram no transporte coletivo. Uma na segunda-feira para pedir justiça pela morte do companheiro e outra na manhã de ontem em protesto a uma das medidas anunciadas pela Secretaria de Segurança Pública, que encaminhou para análise do Ministério Público do Estado um pedido de retirada do uso de dinheiro para o pagamento das passagens, o que para a categoria ameaça o emprego dos cobradores. A resposta da Secretaria de Segurança Pública veio logo à noite. De acordo com o coordenador da Operação Transporte Seguro, a ação foi direcionada a pontos estratégicos da mancha criminal. Esse tipo de operação ela é basicamente focada nos locais onde os índices de criminalidade são maiores. Então nós já recebemos as informações do setor de inteligência e por isso nós já vamos atuar aqui na Zona Leste. Durante a operação foram realizadas abordagens aos coletivos e, apesar do tempo parado, os passageiros se mostraram a favor da presença da polícia. Porque vocês estando assim, fica mais seguro, né? Em todo campo está dando assalto. Mas para os trabalhadores do transporte coletivo, esse tipo de medida poderia ser mais recorrente. Importante não só para nós, como para os passageiros, né? A população em peso sente muita falta dela. Então a presença dela é muito ideal. Já deveriam estar fazendo há muito tempo. E deve ser feito todo dia, de manhã, de tarde, à noite, de modo de surpresa. E uma nova operação, desta vez da Polícia Militar, foi realizada agora à tarde também na Zona Leste da capital. A meta da Polícia Militar é diminuir em 50% os assaltos nos coletivos com a Operação Catraca. A fiscalização começou esta tarde na Grande Circular com abordagens nos ônibus. Como na Zona Leste os alternativos são a opção de muitos, esses veículos também foram fiscalizados. Em 1 hora de abordagem, uma faca foi encontrada.
Segundo a polícia, ao todo 600 homens estão envolvidos. E na semana que vem, a Polícia Militar também vai dar início à Operação Natal, que vai reforçar o policiamento nas áreas com maior concentração de estabelecimentos comerciais. A operação deve seguir até o início do próximo ano. E apesar dessa ação reforçada da polícia na noite de ontem, passageiros da linha 418 levaram um susto após o veículo ter sido atacado por um vândalo no bairro Francisca Mendes 2, na zona norte de Manaus. De acordo com a assessoria da Eucatur, o coletivo seguia em direção ao Terminal 3, no bairro Cidade Nova, quando um homem ainda não identificado arremessou pedras contra as janelas do ônibus. Uma pessoa sofreu leves escoriações e outra passou mal. As vítimas foram atendidas pelo SAMU. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou na tarde de hoje o adolescente de 16 anos suspeito de ter matado o próprio pai com uma facada no peito. O crime ocorreu no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. A tragédia em família ocorreu nesta casa no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. É difícil para a mãe relatar que o filho do casal de 16 anos assassinou o próprio pai com uma facada no peito. Foi essa hora que ele deu facada nele. Ele saiu bem no dia 1 minuto que isso aconteceu. Ela afirma ainda que o envolvimento do menor com as drogas seria a principal motivação do crime, pois brigavam devido ao abuso de drogas do filho. Uma vingança que ele não queria ouvir o pai dele falar, dizendo que o pai bebe, não tem direito de corrigir o filho. O adolescente foi apreendido e este irmão dele, identificado como Leone Oliveira de Melo, de 20 anos, também foi preso, mas ele deve ser liberado. Verificamos que a vítima morreu com apenas uma facada abaixo do coração, o que nos leva a ter certeza de que apenas um atingiu, já que a lesão é característica apenas de uma estocada. Então um deles certamente estava mentindo para proteger o outro. E no curso aqui das investigações, das oitivas, a gente confirmou que de fato o autor da facada foi o menor. Outra versão dá conta de uma briga pelo dinheiro da venda da casa da família, que estava sendo negociada no bairro. A polícia ainda deve esclarecer a real motivação do crime. A gente está checando todas essas informações. O caso chocou a vizinhança e comoveu esse amigo da vítima. Para mim foi assim um choque muito grande, né? Porque a gente jamais espera um filho, né? Matar o pai, né? É uma crueldade que a gente jamais espera. E a Polícia Civil também apresentou esta manhã o último dos 8 envolvidos no assassinato de pai e filho durante um assalto a uma padaria em fevereiro deste ano, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul da cidade. Ao todo, 8 pessoas foram presas. Logo após o crime, Rodrigo Lira dos Santos, de 30 anos, teria fugido para o município de Careiro Castanho e foi localizado na última quarta-feira no bairro Alvorada. De acordo com a polícia, Rodrigo foi quem arquitetou todo o crime após receber orientações de 2 detentos de que havia um cofre com dinheiro no local. O filho do proprietário foi baleado logo após ser rendido pelos assaltantes. O pai, ao se deparar com os bandidos, reagiu e também foi atingido por disparos. Os dois não resistiram aos ferimentos. O grupo fugiu do local levando o celular de um cliente e uma pequena quantia da renda do comércio. O médico e empresário Mohamed Mustafa, preso durante a Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, acusado de desviar 112 milhões de reais da saúde do Amazonas, foi transferido na tarde de ontem para a unidade prisional do Puraquequara, na zona leste da capital. Mohamed Mustafa estava preso desde o dia 20 de setembro na carceragem do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar no bairro Dom Pedro. De lá, ele foi conduzido na tarde de ontem para o Centro de Detenção Provisória Masculino, onde passou por uma triagem e em seguida foi levado para a unidade prisional do Puraquequara, onde ficará aguardando a decisão da Justiça. A transferência do médico foi autorizada pela Justiça Federal após pedido do Ministério Público do Estado, que alegou péssimas condições apresentadas no CPE.
O documento assinado pela juíza federal também determina que Mohamed deve ficar em cela separada e distante dos demais presos, ou compartilhe celas com presos especiais. O médico é acusado de comandar um esquema criminoso de desvio de dinheiro da saúde pública no Amazonas, utilizando o Instituto Novos Caminhos para superfaturar contratos. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o montante desviado chega a 112 milhões de reais. O município de São Paulo de Olivença, no Alto Solimões, decretou situação de emergência por conta do desbarrancamento da margem do rio, que segue em evolução. A área impactada nesta fase do fenômeno, também conhecido como terras caídas, já afeta pelo menos 66 famílias. De acordo com a Defesa Civil, um plano de trabalho com o objetivo de intervir na estrutura da área está em andamento. Na semana passada, técnicos da Defesa Civil e representantes do Ministério Público e do Judiciário constataram a urgência das obras, já que não é possível determinar a dimensão que a erosão deve tomar. Fim de semana chegando, vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também alguns municípios no interior. Em Manaus, o tempo fica encoberto. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Mesma previsão para a Fonte Boa, onde as temperaturas variam entre 20 e 27 graus. Em Manicoré, o dia amanhece com muitas nuvens, mínima de 23 e a máxima chega aos 37 graus. Em Barcelos, o tempo fica encoberto e há possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 20 e 35 graus. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, realizou hoje em Manaus um seminário para debater a proteção de crianças e adolescentes do Amazonas contra a violência sexual. O evento também foi promovido pelo governo federal e estadual. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma grave violação dos direitos humanos e que traz diversos impactos negativos, não só para as vítimas, mas também para a família e o Estado. O Amazonas ocupa o 5º lugar no ranking nacional de denúncias por 100 mil habitantes na Central Disque 100, que atende vítimas de violação de direitos humanos. Esta manhã, o assunto foi tratado em um seminário realizado pela Unicef, com o apoio do governo federal e estadual, na Assembleia Legislativa do Estado. O chefe do escritório do Unicef em Manaus diz que o enfrentamento a esse tipo de crime exige um trabalho conjunto e revela que os dados preocupantes do Amazonas com relação à exploração sexual de crianças e adolescentes ainda podem ser maiores. Todos nós sabemos que no nosso interior muitas vezes os telefones não funcionam, né? O celular não pega, nós achamos que ainda tem muitas lagoas de informação, tem muita coisa que não sabemos que está acontecendo no interior, e só aqueles piores casos são os que chegam aqui à capital, né, a Manaus, aos jornais, ao sistema de proteção. A resistência das vítimas em denunciar os casos de violência sexual praticados no seio familiar é uma das dificuldades para o enfrentamento desse tipo de crime. A deputada Érica Cocai, que presidiu a CPI da pedofilia entre 2012 e 2014, diz que é preciso romper o silêncio das vítimas e acabar com a impunidade. É preciso que a Secretaria de Segurança aparelhe as suas estruturas para que nós possamos ter um enfrentamento, para que possamos produzir inquéritos robustos, para que possamos produzir laudos, para que possamos romper a impunidade. O Amazonas está em processo de finalização do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes, ferramenta que deverá diminuir os índices desse tipo de crime aqui no estado. E esse resultado, o Conselho Estadual do Direito da Criança ainda não divulgou, mas nós já temos um plano, está sendo revisto e atualizado, e eu acredito que ele deva ser apresentado. A morte de uma criança vítima de um tipo raro de meningite na última semana em Manaus aumentou a preocupação de pais. E a procura pela vacina contra a doença aumentou nos postos de saúde e também nas clínicas particulares, onde é possível garantir a imunização completa contra todos os tipos de meningites. Este ano, até o momento, foram notificados 115 casos da doença no estado, com 28 mortes. Algumas doenças contagiosas podem acometer o ser humano a partir do nascimento. Os bebês são os mais vulneráveis para infecções por bactérias e vírus.
As crianças em maior risco é o que preocupa a Viviane, que tem 3 filhos pequenos. Eu me preocupo bastante com a saúde dos meus filhos. Para prevenir os problemas de saúde desde a infância, os pais ou responsáveis precisam estar sempre atentos com a caderneta de vacinação. A imunização pode ser feita em qualquer unidade básica de saúde. Em Manaus, a grande procura nas últimas semanas tem sido para evitar as meningites. Então a gente tem várias vacinas. Desde o nascimento a gente já tem vacina que protege contra as formas graves de meningite, como a vacina da BCG, que pode prevenir contra meningite e tuberculose. Dos 2 meses em diante já tem a vacina pentavalente, que é essa vacina que tem o componente que previne as infecções pelo Haemophilus influenza tipo B. Então a criança toma aos 2 meses, aos 4 meses, depois aos 6 meses, depois faz outro reforço. Aos 3 meses de idade, a criança tem disponível hoje também a vacina meningocócica tipo conjugada C. Ela previne contra as formas de tipo C da meningite. Desde 2005, no Brasil, a principal forma de meningite é causada pela meningite meningocócica tipo C. Então é por isso que é essa vacina que está disponível na rede pública. Alguns tipos de vacinas que não são disponibilizadas pela rede pública de saúde podem ser encontradas na rede privada. A gente fala da CWY, que é uma vacina que pega 4 tipos de meningite. Aí tem a meningite B, né? Que tá muita gente atrás, na verdade estão fazendo as 2. Aí no calendário infantil de 2, 4, 6 meses também as vacinas são diferentes da rede pública. Para esse casal, a preocupação com a saúde da filha é grande e as doses das vacinas não podem atrasar. Eu acho que o sofrimento da agulha é o menor dos males, né? A gente vê muitos casos que realmente precisam, sim, da conscientização. Em 2016, o Amazonas notificou 115 casos de meningite, com 28 mortes. O caso recente do menino, que morreu após contrair um tipo raro da doença, causou preocupação na capital. Toda e qualquer pessoa ele é passível de ser infectado por algum germe que possa levar a um quadro de meningite, né? Obviamente que nós temos algumas faixas etárias e alguns grupos de risco que estão mais suscetíveis a essas infecções e, consequentemente, ter esse comprometimento dessas camadas que envolvem o cérebro, né? Que determina o quadro de meningite. Por exemplo, crianças, né, principalmente aquelas não vacinadas, né, a questão do idoso tem uma propensão maior devido à baixa resistência e alguns grupos de risco, principalmente aqueles nos quais as infecções elas podem determinar uma diminuição da resistência da pessoa e aí realmente ter uma probabilidade maior dessa infecção. O infectologista e diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde esclarece ainda que a meningite pode se desenvolver rapidamente e seus sintomas iniciais são comuns em várias outras condições. Isso aumenta as chances de diagnóstico errado. A meningite deve ter tratamento médico e hospitalar urgente. Antibióticos são receitados para os pacientes diagnosticados. Na realidade, o quadro de meningite, geralmente, ele inicia não com um comprometimento já das meninges, mas um quadro infeccioso, né? Ou seja, o paciente começa a ter febre, dor no corpo, dor de cabeça. Essa dor de cabeça é uma coisa que chama atenção no quadro de meningite, porque é uma dor de cabeça que aumenta a cada dia. Então, há necessidade, sim, da avaliação médica, né? Não só no que diz respeito ao conhecimento dos sinais e sintomas que o paciente informa, mas também do exame físico. E dentro do exame físico, né, uma das principais características, que é a mais conhecida, é exatamente a questão da rigidez de nuca. Os Ministérios Público Federal e Estadual realizaram agora à tarde uma audiência pública para debater sobre a violência que muitas mulheres sofrem durante o parto. Um termo de cooperação técnica foi assinado entre universidades e secretarias de saúde do município e do estado para evitar que grávidas passem por esse problema que deixa traumas.
A chegada de uma criança é sempre sinônimo de felicidade, mas a Cláudia passou por um momento terrível justamente no parto do primeiro e tão esperado filho. Infelizmente, eu fui vítima de violência obstétrica. Em um hospital particular de Manaus, há 8 meses, a administradora entrava em trabalho de parto. Tudo estava planejado para ser normal o nascimento da criança. Porém, o estresse pelo qual ela passou resultou em cesárea. Das 11 às 14, eu fiquei numa maca, sozinha, num corredor, sem nenhuma assistência, sentindo fortes dores das contrações. Com as dores das contrações, eu gritava pela dor, pedia ajuda, né? Eu conseguia ouvir de longe os profissionais ali falando do seu almoço. Após a violência, eu também, por conta disso, eu tive depressão pós-parto, que ainda hoje eu faço acompanhamento psicológico, né? Na tarde de hoje, a Cláudia e outras mães que sofreram violência obstétrica foram convidadas pelo Ministério Público Federal para uma audiência pública em que o assunto foi debatido. Essa é uma realidade do Brasil, não é nem pontualmente no Amazonas que a gente verifica isso. E a violência obstétrica, ela tem muitas formas. Ela pode ser uma violência física, pode ser também uma violência psicológica, que muitas vezes é banalizada e entendida como normal. A audiência foi na sede do Ministério Público do Estado, que em parceria com o MPF tenta mostrar às mães a importância de denunciar. Para que se verificasse, né, como que cada um poderia contribuir para dar o amparo, dar o acolhimento necessário à mulher nesse momento tão sensível, tão frágil que é o momento do parto. Não existem números que revelem a quantidade de mulheres que sofreram algum tipo de violência durante o parto nas maternidades do Amazonas. Por esta razão, um termo de cooperação técnica foi assinado durante a audiência. Entre as responsabilidades previstas nele, uma delas é que universitários da área de saúde das universidades públicas aqui do estado possam fazer o registro desses casos. Inclusive, o auxílio da universidade, nesse termo de compromisso, também se refere à pesquisa de dados sobre a violência obstétrica no Amazonas. Isso é fundamental para que a gente tenha uma estatística, tendo em vista que o que a gente sabe hoje é que existe uma cifra negra muito grande aqui no estado. Muitas pessoas são vítimas de violência obstétrica e sequer sabem disso, sequer conhecem seus direitos. Então, a gente precisa conhecer em números essa realidade para que o combate seja mais eficiente. Mães e pais podem registrar denúncias sobre o tema, tanto na Secretaria de Saúde do Estado e município, dependendo de quem for a administração da maternidade, e também na sede do Ministério Público do Estado. E o Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda. Até lá!